eu darei continuidade ao assunto sobre verbo. Verbo é muito importante. Se você ainda não assistiu a aula anterior sobre verbo, corre lá e assiste. Aliás, no meu canal eu tenho organizado todas as aulas. Você pode acessar as playlists diretamente, você vai escolher ali aula de literatura, de gramática, de redação. Pode também ir em todos os vídeos e acompanhar desde o início. Já trabalhei toda a fonologia, estou em morfologia e a classe gramatical agora é verbo. E eu vou trabalhar sobre conjugação verbal. Fica comigo! Em relação à conjugação verbal, nós temos 3 conjugações verbais. Temos os verbos terminados em AR, que marca a primeira conjugação. Desses verbos terminados em AR, a vogal temática é a letra A. Temos os verbos terminados em ER, da segunda conjugação, e também os verbos terminados em OR. Daqui a pouquinho eu explico sobre isso, você já está aí curioso, eu sei. E também na terceira conjugação nós temos os verbos terminados em IR. Para sabermos a conjugação do verbo, nós colocamos o verbo no infinitivo impessoal. O que é o infinitivo impessoal? É a forma geral do verbo. Primeira conjugação que é terminada em AR, cantar. Amar, sonhar, averiguar, termina ali em AR, isso aí é o infinitivo impessoal. Para saber o radical de um verbo, basta eliminar o que marca a conjugação. No verbo da primeira conjugação é o AR. Eu tenho o verbo amar. Retira o AR e o que sobra é radical, o AM. Para todos os verbos você faz assim, mas é preciso colocar antes no infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é a ação propriamente dita do verbo. Para os verbos da segunda conjugação terminados em ER, como vender, comer, viver, observem aí todos terminados em ER, esta é a segunda conjugação, a vogal temática vai ser a letra E, só que nós temos o verbo por, que é da segunda conjugação, que ele vem da antiga forma, lá do latim, a forma poere, que na evolução da língua ficou poer e depois ficou por. O verbo por, ele é acentuado com acento circunflexo, que é o acento diferencial do verbo e preposição por. A preposição não é acentuada, o verbo é. Por isso, o verbo por e todos os seus derivados estão na segunda conjugação verbal. Quais são os derivados do verbo por? Compor, propor, pospor e vários outros. Da terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Os verbos acompanham as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. A primeira pessoa, um eu, do singular, nós do plural. Segunda pessoa, tu, do singular, vós do plural. Terceira pessoa, ele ou ela, do singular, e eles ou elas, do plural. Nós vamos agora aprender a conjugar os verbos na sua forma simples. Temos 3 modos verbais, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo indica uma certeza. Quando eu utilizo os verbos do indicativo, é uma certeza. O subjuntivo é uma probabilidade, é a incerteza. E o imperativo é uma ordem, um conselho, uma sugestão. Vamos começar a conjugar os verbos no indicativo. E pelo presente do indicativo, eu quero trabalhar com vocês por meio da estrutura verbal. Nesse quadro que eu mostro para vocês, tem a coluna com a letra R, que significa radical. O radical é o elemento básico do verbo, é a base, é aquilo que eu falei para vocês, colocarem o verbo no infinitivo, retirarem o que marca a conjugação, o que sobra é radical. Do verbo viver, tira o ER, que marca a conjugação verbal, o que sobra VIV é radical. Seguindo a nossa tabela, nós temos na segunda coluna VT, que significa vogal temática. A vogal temática junto ao radical forma o tema do verbo. Nem sempre a vogal temática vai aparecer na conjugação ou na declinação verbal. Declinar verbo é a mesma coisa que conjugar. Mas a vogal temática é um elemento importante, tanto é que ela aparece ali na conjugação verbal, na marca da conjugação verbal. Nós temos as terminações verbais, que nós chamamos de desinências. A desinência modo temporal é a que fica na terceira coluna com a sigla DMT. O que mostra a terminação aí vai mostrar o modo do verbo, se é o indicativo, o subjuntivo ou o imperativo, e o tempo,
se é o presente, pretérito, e temos que lembrar que temos 3 pretéritos: pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito, ou futuro. Olhou para esta parte do verbo, você sabe qual é o modo e qual é o tempo que o verbo está. E a outra desinência, que é a DNP, é a desinência número pessoal. Mostra se o verbo está na primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural, que o número se refere a singular e plural. Fácil? Agora vamos conjugar nesta tabelinha o presente do indicativo. Vamos pegar o verbo amar. Eu coloco o radical, que é AM, do verbo amar no infinitivo. Eu tiro a marca da conjugação, que é a primeira conjugação, AR, e o que sobra? AM é o radical. Na primeira pessoa do presente do indicativo, o singular, não existe vogal temática em nenhum verbo. Também não existe no presente do indicativo desinência modo temporal. A marca de desinência modo temporal não existe no presente do indicativo. Fica a coluna aí toda vazia. Não existe. E o O, quando eu digo eu amo, o que é este O? É a desinência número pessoal. Eu amo. Este O diz que está na primeira pessoa do presente do indicativo, no singular. Pode pegar qualquer verbo. Vamos ainda trabalhar com os verbos da primeira conjugação. Carregar. Eu carrego. A mesma coisa. Carregar. O radical é até o G. E quando eu tiro o que marca a vogal temática, eu coloco O. Como não tem vogal temática na primeira pessoa do presente do indicativo, nem desinência modo temporal, o O vai lá para desinência número pessoal. Verbo da segunda conjugação, verbo vender. Na primeira pessoa do singular, eu vendo. O radical é até a letra D. E o O é desinência número pessoal. Verbo da terceira conjugação, terminado em IR, partir. Como é a primeira pessoa, eu parto. O radical é até a letra T. Não existe vogal temática, não existe marca de desinência modo temporal. E o O é desinência número pessoal. Só aí você tem que lembrar. Isso cai em concurso público, isso cai em vestibular, cai mesmo. Cai não, despenca. Segunda pessoa, vamos ao verbo amar. Eu amo, tu amas. Aparece o radical, AM, aparece a vogal temática A. Não existe desinência modo temporal em nenhuma das pessoas. E o S é marca de desinência número pessoal. Terceira pessoa, ele ou ela, ama. AM radical, A vogal temática, não existe desinência modo temporal e não existe marca de desinência número pessoal. Terminamos aí o singular, vamos para a primeira do plural. Nós amamos. AM radical, A vogal temática, não existe desinência modo temporal, o nós vai ser o quê? Desinência número pessoal. Se você verifica ali o nós amamos, você já sabe que o verbo está na primeira pessoa do plural, do presente do indicativo. Vós amais é a segunda pessoa do plural. Vós amais. AM radical não tem desinência modo temporal e este is é marca de desinência número pessoal. E a terceira pessoa vai ser eles amam, eles ou elas amam. AM radical, A vogal temática e M marca de desinência número pessoal. Verifiquem como fica a tabela completa. Não tem a primeira pessoa, o eu, do singular, não tem vogal temática, não tem desinência modo temporal em nenhuma das pessoas. Você pode conjugar aí qualquer verbo. Lembrando que nós estamos conjugando um verbo regular. O verbo regular é aquele que não há diferença, não há mudança no radical nem nas desinências. Vamos conjugar o verbo vender na mesma tabelinha. Eu vendo, tu vendes, muda a vogal temática pro é, que o verbo vender é da segunda conjugação. Fica lá a marca de desinência número pessoal. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Do verbo na terceira conjugação, partir. Eu parto, tu partes. Ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Vocês verificam que a vogal temática é I, e por adequação também, na segunda pessoa, tu partes, fica o é. A vogal temática, quando ela sofre esta variação, e principalmente mais tarde, nós vamos ver no pretérito perfeito, se chama alomorfia. O que é uma alomorfia? Essa variação na vogal temática para ela adequar o som, adequar a harmonia na língua portuguesa. Tá bom? Por enquanto é só o presente do indicativo, para não misturar assunto. Você vai aprender a conjugar comigo. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Aqui tem muito assunto. Até a próxima!